E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre insalubridade, principalmente para aquelas pessoas que não têm tanta informação sobre o assunto, para aquelas que são recém-formados na área de segurança do trabalho e para algumas pessoas que tenham curiosidade em saber o que é insalubridade. Então, vamos lá. Primeiro, qual a definição de insalubridade? Insalubridade, a gente tem diversas definições, mas a gente pode entender insalubridade como aquilo que faz mal à saúde do trabalhador, que causa danos à saúde do trabalhador. Então, a gente tem condições dentro de um ambiente que levam ao prejuízo da saúde do trabalhador, e isso a gente considera como insalubre. Quais são os agentes considerados como insalubre? Vamos lá, a gente tem agentes físicos, agentes químicos e agentes biológicos. Agentes físicos, anexos de 1 a 10 da NR15, menos o anexo 4 que foi revogado, né? Ele foi revogado, então ele passa a não ter mais validade e o assunto iluminação, que era o anexo 4, começa a ser trabalhado na NR17 em ergonomia, de forma superficial, mas está sendo trabalhado em ergonomia. A gente tem agentes químicos, né, do anexo 11 ao 13, falando aí de tabelas de produtos químicos diversos, produtos químicos, a gente tem aí 150 produtos mais ou menos trabalhados hoje pela NR15 no anexo 11, e se a gente for pegar em outros países, em outras legislações, em outras informações, por exemplo, a CGH trabalha com mais de 750 produtos. E, né, a incoerência da nossa legislação. A nossa legislação foi feita pela CGH de 1977, né? Ela teve como base a CGIH de 1977, só que não se atualizou. Enquanto isso, a CGIH desde 1977 se atualiza, depois de 40 anos, e passa a ter mais de 700 produtos. Então, a gente trabalha anexo 11, 12 e 13 da NR15, né, para avaliação de insalubridade para agentes químicos. Infelizmente, a CGIH não tem valor nenhum para a definição de insalubridade. Ela pode ser sim utilizada para questões de PPRA, mas isso a gente vai ver um pouquinho para frente. E o anexo 14 que fala sobre riscos biológicos, e somente aquilo que está descrito como risco biológico pode ser levado em consideração, tirando, né, a súmula 448, que fala que toda atividade de faxina e limpeza em banheiro, onde tenha lá a coleta do lixinho sanitário, ele é considerado também como coletor de lixo. Então, nesse caso, é uma súmula que está falando a respeito do assunto e muitos juízes têm seguido essa súmula. Tranquilo? Continuando aí, pessoal, a gente vai observar que para a definição de insalubridade, a legislação diz que isso deve ser feito de acordo com o tempo de exposição a agente nocivo, levando em conta toda a jornada de trabalho desse empregado e observando qual tempo que ele fica exposto àquele risco, em algumas vezes avaliando-se taxa de metabolismo, ou seja, o esforço físico que compreende a atividade, e quais os limites de tolerância para determinado risco estipulado pela NR15. Isso quando ela estipula, né, limites de tolerância. Então a gente precisa observar isso daí. Cuidado, muitas vezes a gente não sabe se por má fé, ou por ignorância, as pessoas realizam aí avaliações, por exemplo, de ruído em 1 hora, sem avaliar toda a jornada de trabalho, sem fazer uma boa pré-avaliação. O anexo 1 da NR9 deixa muito claro a pré-avaliação, a importância da pré-avaliação, né? E a gente vê aí as pessoas fazendo avaliações em 1 hora, 15 minutos, sabe? Umas coisas que não existem, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa situação. Observar sempre que o limite de tolerância, o tempo de exposição são fundamentais para uma boa avaliação, tá certo? Bom, pessoal, e o que a gente considera como insalubre? Insalubres são atividades ou operações. Atividade relacionada a doenças profissionais, operações está relacionado ao ambiente de trabalho, então doença do trabalho, que por sua natureza, condição ou método de trabalho expõe os empregados a agentes nocivos
estando estes acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza do agente, né, NR15, da intensidade do agente ou do tempo de exposição a seus efeitos. Então, se a gente pegar aqui, pessoal, a gente vai avaliar que é considerado insalubre aquilo que está fora do nosso controle. Se a gente está expondo esse trabalhador a um ruído com uma intensidade muito alta, a gente está deixando ele num ambiente que não é saudável. E se a gente não der a proteção necessária, a gente vai ter, além de um ambiente insalubre, a gente vai ter uma atividade insalubre, tá certo? Bom, recapitulando, né? A gente, para ter insalubridade, é preciso ter um agente nocivo e esse agente nocivo está descrito na NR15 em seus anexos. É preciso ter a classificação dessa insalubridade e a caracterização através de perícia realizada no local de trabalho, dentro das metodologias disponíveis e realizada por profissional habilitado, médico ou engenheiro. Técnico de segurança não é profissional habilitado, tá certo? Essa perícia, esse laudo, ele deve ser informado ao Ministério do Trabalho e às entidades de classe. Pessoal, muita gente não faz isso daí, mas isso tem um efeito legal, sim. É importantíssimo, tá? Você comunicar essa situação, até mesmo para que amanhã ou depois, em um processo trabalhista, você tem peso nessa informação que você passou para essas entidades, tranquilo? E também, para se perceber, assim que você considera realmente aquela atividade como insalubre, você tem que pagar o adicional conforme o artigo 192 da CLT. E esse adicional, ele é pago em cima do salário mínimo. Grau mínimo 10%, grau médio 20%, grau máximo 40%, tá certo? E é pelo salário mínimo. A súmula 228, que falava que era sobre o salário base, ela foi desconsiderada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que vale é o que está escrito no artigo 192 da CLT. Tranquilo? Outra coisa importante com relação ao laudo pericial, ele não garante o pagamento de adicional sozinho. É preciso que a atividade esteja relacionada na NR15. Em alguns casos, tem muitos profissionais aí, muitos peritos fazendo as avaliações e fazendo com sugestão da CGH, por exemplo, né? Em primeira e segunda instância, eles estão tendo muito sucesso, mas quando há recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho está fazendo prevalecer o que está na NR15. Então, ele desconsidera o efeito dessas situações e as decisões são reformadas, né? Elas são reavaliadas. Ah, e a necessidade de uma base legal sólida para descaracterização. Então, o que que a gente considera? É muito fácil você descaracterizar um laudo pericial. Primeiro, se a metodologia que foi feita de maneira incorreta, se não há confiabilidade nas avaliações, se os equipamentos são inadequados, se as descrições de cargos são inconsistentes, até mesmo por aquilo que a gente já falou lá atrás, de não avaliar a jornada de trabalho. Isso é fato para se descaracterizar uma insalubridade. E também, pessoal, porque a gente está formando muitos profissionais, muitos engenheiros, tal, e médicos do trabalho, muitas vezes eles são habilitados, mas eles não são qualificados, até mesmo porque a formação em diversas escolas é muito ruim, né? Então a gente tem profissional habilitado e não tem ele qualificado. Aqui, pessoal, um exemplo, né, de insalubridade que muitas vezes a pessoa ganha nas instâncias primeira e segunda instância judicial e acaba perdendo no Superior Tribunal do Trabalho. Então, o que acontece? Tinha um propagandista de medicamentos, ele entrava em áreas insalubres dentro de hospitais, mas ele não exercia atividade. E aí, se a gente pegar a súmula 448 do TST, ela é muito clara. Não adianta só estar no ambiente salubre, tem que realizar atividade. Por isso que hoje a faxineira de locais públicos, ela recebe o adicional. Por quê? Porque ela faz a coleta do lixo. Então, eles entendem que a faxineira é uma coletora de lixo e ela começa a perceber o adicional. Dentro desse ponto é caracterizado. Agora, para a situação aí do propagandista, ele fazia parte do ambiente, mas ele não executava nenhuma atividade. A atividade dele era vender remédio, não atender paciente. Então, por isso, nesse caso, ele perde aí o adicional. Ele perdeu na última instância o adicional, tá certo?
as decisões anteriores elas foram revogadas. Tranquilo? Outra coisa importante é saber a diferença entre insalubridade e PPRA. Tudo que for insalubre tem que ser trabalhado no PPRA, até mesmo para a gestão do documento. Ela tem que ser trabalhada no PPRA e, a posterior, no PCMSO, no PPR, no PCA, dependendo do risco que você vai estar trabalhando. Mas ela não está falando que todos os riscos que a gente encontra no PPRA, eles são insalubres, tá certo? Então, o que a gente considera insalubre é aquilo que está dentro do NR15, que foi feito o laudo ambiental, que tem a percepção do adicional, tal, e não aquilo que é avaliado, às vezes, pela ACGIH, né? A CGIH, ela vale até para o PPRA, mas ela não pode ser considerado para efeito de insalubridade. Tá joia? Eu espero ter ajudado vocês com essas informações de salubridade. Um abraço e até a próxima.